O canal NBS e o Tribuna Online ABC recebe uma pessoa muito especial no nosso Sala de Entrevista. Ele é conhecido como Madureira. Popularmente conhecido na cidade de Mauá, ele foi um ex-vereador, agora aposentado, reside na sua cidade natal, Cândido Mota, interior de São Paulo, e dedica-se ao ar verde, escrevendo crônicas, que é o seu passatempo, que pode se transformar em breve em um livro. Com a antena ligada nos temas das notícias atuais e com muita experiência vivida, tanto na política como na sua profissão como advogado, Dr. Madureira lançou recentemente um blog chamado Madureira Crônicas, com suas crônicas que, diga-se de passagem, muito bem clicadas. Hoje, nos meios de comunicação da região onde ele mora, tornou-se assim uma frequente reprodução dos seus artigos nos principais jornais da região e, evidentemente, de todo o Brasil, porque as suas crônicas têm se estendido por todo o Brasil. E eu tenho o prazer de receber ele aqui, o meu amigo Dr. Madureira. Tudo bem, Madureira? Tudo bem, Nilton. Como é que vai você? Satisfação grande poder receber nesse nosso Sala de Entrevista. E eu que agradeço a oportunidade para falar para os meus amigos mauaenses, porque já faz 4 anos que eu estou ausente de Mauá, né? E olha, diga-se de passagem, não é novidade para ninguém, que eu sou um pré-candidato a vereador aqui da cidade de Mauá. E toda grande experiência, eu sempre digo, eu aprendi muito com esse homem, porque a história do Madureira aqui na cidade de Mauá é uma história regada de muitas polêmicas, não é isso, Madureira? Eu sou uma pessoa que sempre digo o que penso. E às vezes a verdade dói e é nua e crua, mas eu prefiro ser assim, ser realista com a vida, do que andar por caminhos tortos e usar de subterfúgio, né? Madureira, você vem de uma família de trabalhadores, mãe analfabeta, porém trabalhadores honestos, cidadãos que lutaram ali como lavradores, é isso? É isso. Meu pai morreu com 79 anos em 2009 e aos 65 anos ele trabalhava como diarista no interior, arrancando mandioca, ganhando 2 diárias, enquanto pessoas de 25, 30 anos ganhavam 1 diária. Veja a capacidade e o trabalho do meu pai. Ele era um puxador de pessoas para trabalhar. Você foi um primogênito de 8 irmãos, é isso? Eu fui um primogênito de 8 irmãos, exatamente. São 4 homens e 4 mulheres. Madureira, entre os anos de 65 e 66, você foi professor de uma escola rural. Gostaria que você contasse um pouquinho sobre essa sua passagem na escola. Olha, Milton, eu acabei indo fazer uma visita para os parentes que moravam numa cidade chamada Marialva, no estado do Paraná, e eu acabei indo num distrito que chama Aquidabã, e lá eu conheci um senhor que era dono de um cartório de registro de pessoas civil, e aí esse cidadão saiu candidato a vereador. Eu tinha simplesmente 18 anos. Esse senhor saiu candidato a vereador e eu acabei enganjando na política com ele. Comecei trabalhando, ajudando ele. Ele foi eleito vereador, foi eleito o prefeito da cidade de Marialva, o tal Dr. Barros, que infelizmente, passado um pouco mais de 6 meses, num acidente indo para Curitiba, ele acabou falecendo. E aí eu fui convidado para trabalhar na prefeitura. E entre vários itens para trabalhar na prefeitura, eles tinham dificuldade de pessoas, de professores, principalmente da zona rural. E eu fiz um teste na diretoria da educação e eles acharam que eu tinha dote e capacidade para lecionar numa escola rural. E acabei indo lecionar numa escola rural, num distrito que chamava-se Vale Azul. E depois de lá de Marialva, trabalhando 1 ano e meio mais ou menos nessa escola, com a morte do prefeito, o vice-prefeito que assumiu, eu acabei não se entendendo com ele. Então eu pedi exoneração e fui trabalhar no comércio em Maringá. Aí de Marialva você foi para Maringá, no Para Paraná. Maringá, que é uma cidade encostada.
É próximo uma da outra. E depois de Maringá, de Maringá em 66, com a grande geada que deu no estado do Paraná, né? Praticamente o café era o que regia na época a região, não tinha nem soja, e milho era fraco, vamos dizer, o ponto forte da região era o café. Com uma geada que deu em 66 no Brasil, especialmente no interior de Minas Gerais, interior do estado de São Paulo, e pegando o Paraná, que era forte, tanto é que a capital do café era Londrina na época. E aí, então, com a decadência do comércio, eu acabei vindo para a minha cidade, recém-casado, acabei vindo para Cândido Mota, e de Cândido Mota eu vim para São Paulo. Isso foi em 1967. Isso já foi... Eu nem tinha nascido ainda. Isso quando eu casei em 11 de julho de 1966, que agora, dia 11 de julho, vai fazer 50 anos de casado com a minha companheira. Né? E aí eu acabei vindo para Cândido Mota no final de 66. Em janeiro de 67 eu vim para São Paulo. Para São Paulo, já para Mauá ou não? Não. Aí eu acabei mudando para São Paulo, morei de janeiro de 67 até novembro de 67 e acabei vindo, comprei um terreno no Parque das Américas, fiz um quarto e cozinha, sem porta, sem nada, sem água encanada, sem poço, enfim, sem vidro, sem piso, sem um contrapiso. Montei nesses 2 cômodos, eu, a mulher e o primeiro filho meu, o Edilson, que tinha alguns meses de nascido. Tem uma história de um fotógrafo, chama-se Paulo Otávio. O que o Paulo Otávio teve na sua vida, nessa sua passagem no Parque das Américas? Olha, esse Paulo Otávio, nós conhecidos lá no Parque das Américas, nós chamávamos ele carinhosamente de Paulo Preto. Olha, esse foi o melhor amigo que eu tive no Parque das Américas. Esse cidadão era tudo. Ele era amigo, companheiro, confidente, me ajudou em tudo que eu precisava. E ainda eu trabalhava aos domingos, fazendo a casa, rebocando, continuando a casa aos domingos, por causa da dificuldade que o salário não tinha como pagar um pedreiro. O Paulo me ajudava para a gente, mais tarde, por volta de 5 horas até umas 10 horas da noite, nós bater um baralhinho, ele me ajudava. Então eu tenho uma saudade desse Paulo que você não faz nem ideia. Quando eu recebi um telefonema de um filho dele que ele tinha falecido, foi no dia do enterro, me parece, não me lembro direito, mas acho que era na quarta-feira. Recebi um telefone 10 horas dizendo que ele ia ser enterrado por volta de 11 horas. Eu rapidamente desloquei do escritório que eu tinha no centro até o velório do Santa Lídia e fui lá prestar a minha homenagem para ele. Como era um dia de semana, na parte da manhã, como Mauá é uma cidade de trabalhadores, todo mundo trabalha durante a semana, então não tinha muita gente, mas tinha umas 60 pessoas mais ou menos. Mas olha, foi a cena mais comovente que eu vi na minha vida. Das 60 pessoas que lá estavam, na hora de fechar o caixão, todo mundo chorou, inclusive eu. Madureira, com toda essa luta, quando você chegou aqui para a cidade de Mauá, você foi estudar no Colégio Humberto de Campos e se formou em contabilidade, é isso? Exatamente. Mas antes disso aí, Milton, tem uma historinha rapidinha para contar. Eu mudando para Mauá, eu continuei trabalhando em São Paulo por vários anos. Eu trabalhava de apontador de obra, um escritório na obra, um prédio em São Paulo. Depois dessa obra, eu fui fazer um curso no Senai, no Brás. Eu fiz um curso de torneiro mecânico, aprender como é que lia os desenhos mecânicos. Eu fui fazer um curso de aprendizagem em outros equipamentos, outras máquinas, né? E depois trabalhei. Um professor do Senai, o professor Valdemar, me acabou levando para uma indústria na Moca. Eu trabalhei trabalhando 1 ano e pouco nessa indústria da Moca, de torneiro mecânico. De lá eu saí, eu fui prestar um exame, porque eu só tinha o primário na época. Eu só tinha o primário e a 5ª série da admissão. Então eu fui fazer um curso de madureza. E eu fui prestar os exames de madureza em Joinville, Santa Catarina. Nossa. E fiquei lá, fui para ficar 3 dias fazer esse curso. Chegando, eles tinham criado mais 2 matérias. E aí eu tive que ficar mais 2 dias fazer 2 provas. Quando eu cheguei aqui na Moca, eu fiquei desempregado e continuei estudando para completar as matérias que faltavam. E aí aconteceu o seguinte,
Aí eu fui convidado por um amigo aqui em Mauá, um rapaz aqui em Mauá, nesse curso, que ele trabalha de vendedor externo na Casa Bahia. E esse chama Helder. E esse Helder me levou eu em São Caetano, na Casa Bahia, e apresentou no setor de vendas. E lá chegando nesse setor de vendas, o encarregado chefão lá, o carregado chefão era um cidadão feroz, danado, não estou me lembrando o nome dele. João Elias? Não, o João Elias era o rapaz da propaganda que depois eu vinha conhecer. Esse chefão, não estou me lembrando o nome dele, me entrevistou e falou, não, esse cidadão não tem pra ele vendeu bolo, eu vendi bolo Puma, eu vendi arroz, eu vendi folhinha, eu trabalhei em vendas, né? E esse cidadão falou, não, ele não tem condição de vender eletrodoméstico. Mas aí o cidadão abaixo dele, que era o responsável pelo vendedor, espécie de um líder, era um tal de Valdomiro, que morava aqui na Vila Bocaina, em Mauá. E falou, não, dá uma chance para ele tem jeito para coisa, ele é vendedor, ele é um cidadão esperto. Então, seu Jaime, o durão lá, o chefe era seu Jaime. Não, Jaime, dá uma chance pro Madureira. Eu estou notando que ele é um cara falante, é um cara esperto, ele pode ser um bom vendedor. Aí o homem falou, ó, o Madomiro mora em Mauá e ele quer quebrar galho, de todos os mauaenses ele quer quebrar galho, graças a Deus, né? E aí o seu Jaime falou para mim, eu vou te dar para você, olha, hoje falta 17 dias para fechar o mês. Eu vou te dar esses 17 dias, que nós temos uma cota de até 25 mil reais. Nem lembro se era reais, que dinheiro que era. Só que eu, vendedor, comecei a trabalhar, logo em seguida recebi os catálogos, uma informação. Quem veio passar para nós uma aula de venda foi o nosso querido Sr. Samuel Klein, que Deus o tenha. O Sr. Samuel veio passar uma aula de venda para os vendedores. E eu, como era novato, ele me chamou a atenção e disse como é que tinha que ser tratado os clientes, como é que tinha que vender os produtos da Casa Bahia, né, falar do produto da Casa Bahia, da qualidade do produto, sem criticar o outro produto do vendedor, do concorrente, né? Então, a aula que eu tive do Sr. Samuel me tornou um dos maiores vendedores da Casa Bahia. E eu, com 17 dias, fechei a cota. Aí eu juntei com um pessoal aqui em Mauá, que trabalhava em venda. Inclusive, você conheceu um que nós fomos visitar no hospital, o seu Tavares. Nós fomos visitar no hospital o seu Tavares, no outro dia ele faleceu. Verdade. Foi junto contigo, cobriu uma matéria lá no hospital Nardini, quando estava jogado num canto lá na enfermaria, e eu fui fazer uma visita lá contigo, acabei encontrando a família do seu Tavares, falou, o seu Tavares está aqui. Eu fui lá no leito dele, ainda contei um monte de história do tempo das vendas, da pescaria que nós fazia. Ele ria, chorava. Falando para mim, ó, Madureira, eu já posso até morrer, que eu estou feliz. No outro dia ele faleceu. Agora vamos voltar à sua história. Aí você, com esse trabalho na Casas Bahia e tal, você foi estudar no Colégio Humberto de Campos e você se formou em contabilidade, é isso? Exatamente. E aí, em 1974, você abriu o seu próprio escritório de contabilidade, é isso? Exatamente. E eu fui fazer contabilidade, me formei em contabilidade no Colégio Humberto de Campos. E aí, depois da contabilidade, abriu o escritório, você se formou também como advogado. Foi nesse mesmo processo depois? Tudo em seguida. Nesse período que eu montei o escritório junto com um amigo que era contador e eu ainda recém-formado, mas sem prática, junto com um amigo chamado Vicente, um contador lá em São Paulo. E aí nós montamos um pequeno escritório na galeria e em 74. Esse escritório foi inaugurado, se não me falha a memória, dia 1º de setembro de 74. E começamos a trabalhar com o escritório de contabilidade. E aí, trabalhando no escritório de contabilidade, aí eu comecei a entrosar na política, conheci o Rimaza, que era vereador e presidente da Câmara, conheci o Moné Moreira, que era vice-prefeito, o Amauri, e aí eu acabei entrosando na política. Foi mais ou menos esse ano, entre 76 e 80, na época só existiam dois partidos, que era o MDB e a Arena, e aí você foi convidado para sair candidato pelo MDB, que era o Movimento Democrático Brasileiro, é isso? Exatamente. Aí eu queria que você contasse um pouquinho dessa história, que aí você galgou, então, nessa época, uma vaga na Câmara Municipal de Mauá, é isso? Bom, exatamente. Então aí, quando veio o período de filiações, o Rimaza, o João Rimaza, que hoje é o advogado, o doutor João Rimaza, me procurou e falou, Madureira, nós estamos fazendo novas filiações aí no MDB, você não quer entrar no MDB?
junto com a gente, fazer uma equipe, nós vamos lançar prefeito e tal. Eu falei, olha, Rimasa, eu não tenho noção nenhuma de política, eu estou por fora. Mas ele insistiu tanto comigo que eu acabei filiando no partido. E aí eu fui numa reunião com várias pessoas influentes da época, aí, né, várias pessoas influentes, eu fui participar de várias reuniões com eles. E na época você foi o 6º mais votado aqui na cidade de Mauá, é isso? Exatamente, mas veja bem a história dessa candidatura a vereador. Como eu não conhecia nada de política, não tinha nem dinheiro para fazer campanha e não tinha nenhuma pretensão nenhuma, eu apenas filiei para atender o Rimasa, atender o Mário Moreira, o Nelson Polidoro e várias pessoas que eram eminentes no partido. Simplesmente eu filiei para fazer parte do diretório. De repente, eles fizeram uma chapa na hora da convenção e me procuraram. Madureira, está faltando um candidato, você não quer entrar nessa vaga? Eu falei, mas eu não tenho condição, eu não tenho dinheiro, você tem um Fusca velho aí, com o motor batendo pino. Mas eles insistiram comigo e acabaram, não, você entra numa vaga só para você cobrir, fazer a parte da chapa. Se você sair e arrumar aí alguns votos, isso ajuda na contagem de voto, isso faz o quociente eleitoral, que eu nem sabia o que era quociente. Eu era tão clube político que eu não sabia nem o que era legenda, sobre legenda e nem quociente. Agora, na época, eu lembro que você era conhecido como o homem do guarda-chuva. Qual a razão das pessoas lembrarem de você como o homem do guarda-chuva? Então, mas voltando, completando essa história da minha candidatura a vereador, aí me chamaram numa reunião, o Moreira falou, Madureira, não precisa se preocupar. Eu te ajudo você, eu banco a campanha para você. Os papéis, os panfletinhos, o santinho, né? Naquele tempo não tinha nada dessa parafernália que tem hoje, de gravação, e de boné, de camiseta, e botão. Era nada disso. Era nada de muro escrito, faixa, nada disso. Era o santinho, sola de sapato e bico do cara. Conversa com ele. O que é obrigado a voltar hoje, nos dias de hoje. Era né? o tete a tete com o eleitor na casa dele, pedindo voto e se comprometendo com o eleitor. Que eu tenho saudade desse tempo. Acho que a política boa era essa, que você ia na casa do eleitor e você se comprometia com o eleitor, você ficava preso ao eleitor. A época áurea. Espero que essas modificações, que isso volte. Isso, principalmente no vereador, é importante. O que o eleitor dos bairros, enfim, o eleitor da cidade quer, ele quer compromisso com o seu candidato, ele quer um vereador que dê atenção a ele, que seja um verdadeiro companheiro, que amanhã um problema que ele tiver no bairro, uma reivindicação, ele tem daquele vereador um amigo, uma pessoa que é o interlocutor dele. Eu me lembro, e essa frase eu guardei comigo uma vez que o Madureira me disse, e isso completa até o seu raciocínio aqui. Uma vez você disse, há de se voltar um tempo em que um cidadão voltará a chamar um político de amigo e convidá-lo a entrar em sua casa para tomar um café. Você acredita que isso ainda há de acontecer ainda nos tempos de hoje, Madureira? Olha, hoje nós estamos numa era moderna, da tecnologia, uma velocidade incrível. Talvez não nesses moldes que eu falei, porque hoje o mundo é dinâmico e a situação evoluiu. Mas eu acho o seguinte, o que precisa ainda é, no mínimo, ter isso que eu te falei para você. Se não há possibilidade de você entrar na casa das pessoas e você ser recebido para tomar um café, pelo menos numa reunião que você fizer de um bairro, ou com algumas pessoas da rua, da comunidade, com o líder comunitário, ele quer de você o compromisso tete a tete de você com as pessoas. Eu acho que se voltar esse tipo de política nesse compromisso com as pessoas, eu tenho certeza que a política será uma política, pelo menos uma política mais saudável e mais companheira. E você não me respondeu a pergunta. Por que chamava o homem do guarda-chuva? Essa é outra história interessante. Como eu não tinha dinheiro para fazer campanha, o meu carro era um Fuscão 72, queimando óleo porque o motor estava fundindo. Eu tinha que ir na faculdade, o carro numa pendura danada. E aí, um belo dia, me apareceu um cidadão no escritório, um cidadão de Santos, no escritório, e contando uma história, para fazer um serviço para ele.
lembro, um serviço de expediente, aí, um pequeno requerimento, alguma coisa assim, eu não me lembro exatamente, mas era um pequeno serviço, e eu falando que era candidato a vereador, ele viu os santinhos no balcão, ele mostrou para mim um cidadão que foi candidato a vereador na Baixada Santista, e esse cidadão chamava Remo. E ele, sei lá, Remo, o nome do vereador, né? O sobrenome é Remo. E aí ele usou um remo, escrito aqui é o Remo, e aquele Remo só com a marca dele. Com a marca dele. E eu olhei aquilo lá, falei, veio uma criatividade da minha cabeça. Eu sempre tive problema com garganta, hoje, graças a Deus, não tenho mais. Eu tinha um problema de garganta, com essa friagem que tinha aqui em Mauá, tenho aqui em Mauá, essa dor de garganta, eu saía nesses casa a casa, nas reuniões, e bate-papo com as pessoas, e encontro político aí de noite, e aquela friagem me deixava rouco. Aí eu falei, vou comprar um guarda-chuva. Eu fui e comprei um guarda-chuva. E me deu um clique, que nem o professor Pardal. Ué, se ele era o Remo, por que eu não posso ser o homem do guarda-chuva? Aí escrevi, o homem do guarda-chuva, o MDB e o meu número, e andava aí. Aí o negócio começou a ficar divertido, começaram a dar risada, eu fiz um guarda-chuvão de praia bem grandão, e adaptei no carro, e andava com aquele guarda-chuva pela cidade, e ficou o homem do guarda-chuva e fora. Isso virou brincadeira, piada, e aí houve uma ajuda financeira de uns amigos, eu mandei fazer uns guarda-chuvinhas e distribuir esses guarda-chuvinhas com o nome do Madureira como fosse um souvenir, assim, entendeu? E aí a coisa pegou. Madureira, eu quero entrar num tema que é importante, porque não basta você falar que você foi um vereador, mas você foi um vereador atuante, tem um grande trabalho que você realizou hoje, o bairro do Parque das Américas é muito grato à sua gestão como vereador, pelo desmembramento que você fez naquela área, que eu gostaria de que você falasse um pouquinho sobre isso. Mas antes, no início da nossa conversa, eu disse que você era uma pessoa muito polêmica, você era uma pessoa muito durona. As pessoas tinham você como uma pessoa meia brava. Eu gostaria que você contasse um pouquinho por que você acha que as pessoas te achavam brava. Tanto é que você tinha um bordão, para os amigos Madureira, para os inimigos mais dureza. Por que isso? Olha, isso também foi mais uma das brincadeiras da época. Como é que eu sou um cara durão? É que eu sou um das antigas ainda, né? Eu sou uma pessoa de personalidade forte e eu não gosto de prometer o que eu não posso e não gosto de ser cobrado daquilo que eu não tratei. E as pessoas confundem, que acham que você é candidato ou também depois de eleito o vereador ou político, as pessoas vêm cobrar coisa que não tem razão de ser. E aí às vezes eu ficava chateado, bravo com a pessoa. Por exemplo, Mauá era tudo de terra. O cidadão vinha pedir para mim para arrumar um caminhão da prefeitura, para arrumar um caminhão de terra. Mauá só tem buraco e morro. Como é que eu ia arrumar caminhão de terra? A prefeitura tinha meia dúzia de caminhão para poder cascalhar e pôr pó preto em todas as ruas, toda a cidade, só tirava as avenidas do central que tinha. Então veja você. E aí às vezes eu ficava chateado, porque eu não tinha como arrumar aquilo e o cidadão cobrava. Uma outra coisa, como eu sou uma pessoa transparente, eu gosto de falar a verdade e gosto só da verdade. E há um jargão que o político é mentiroso. E às vezes então o cara me confundia com esses políticos mentirosos e eu ficava bravo. Mas é só isso. Mas na realidade eu sou um cara de coração aberto. Todas as pessoas, no período que eu fui vereador, de janeiro de 77 a fevereiro de 83, que eu fui vereador por 6 anos, olha, todas as pessoas que me procuravam, eu sempre procurei atender as pessoas. E naquela época, Nilton, a dificuldade aqui em Mauá, a grande dificuldade de Mauá era o seguinte: Mauá é uma cidade que pulou, da época que eu cheguei aqui em 67, que tinha por volta de uns 150 mil habitantes, que hoje é uma cidade que beira 600 mil habitantes, né? Pode não estar isso na estatística, mas tem, por a quantidade de cidadão, morador de Mauá, de munícipe. Então, Mauá foi uma cidade que cresceu vertiginosamente a população. Na sua gestão como vereador, quem que era o prefeito na época? Era o Dorival Rezende, o mineiro de Dorival. Como Mauá é uma cidade, de pessoas que vieram de outra região para poder se instalar e vieram aqui para ganhar vida, e veio o pessoal de Minas Gerais, Brasília de Minas, e de uma região de
de uma região muito grande de Minas Gerais, um pessoal do interior do estado de São Paulo, um pessoal grande do Paraná, que é o pessoal que veio na época para cá. O pessoal vinha lá de Minas Gerais, vinha lá do interior de São Paulo, vinha lá do fundão do Paraná. Eles não tinham um documento, o único documento que eles tinham era certidão de nascimento e casamento, mais nada. Agora chegava aqui, o cidadão precisava tirar carteira profissional, precisava tirar identidade, tinha atestado de residência, atestado de boa conduta, atestado de saúde, chapa de pulmão, tudo isso com fotografia. O cidadão não tinha nada. Eles me procuravam e eu ajudava eles a tirar os documentos. Eu tinha um fotógrafo na galeria, um tal de Newton. Não é eu não. Não, mas não é você, um tal de Newton que tinha na galeria, ele tinha um pequeno fotógrafo. Eu pagava por mês para ele por volta de 400 a 600 fotografias por mês para poder tirar os documentos. E eu ajudava as pessoas a tirar todos os documentos para regularizar e pôr eles... Se colocar um cidadão mauense, é verdade. Exatamente, pôr ele como um cidadão e arrumar emprego. Nós ia na COFAP, todas as firmas daqui de Santo André, São Bernardo, São Caetano, a gente com um vereador fazia cartinha pedindo emprego para aquelas pessoas. E as firmas atendiam. Então, não tem nada, simplesmente é o meu modo de ser. Eu sou uma pessoa bastante agitado e as pessoas isso me confundem, mas pode ter certeza que quem me conhece me trata como um amigo e sabe que eu sou uma pessoa leal e companheiro. E essa amizade, nossa amizade, Newton Santos de Madureira, é uma amizade que de muitos anos, e essa admiração, acredito, deve ser recíproca, porque a gente tem uma admiração muito grande um pelo outro, e eu aprendo muito todos os dias com o Madureira. E ele é duro também, às vezes, no conselho que ele dá, e ele dá de forma dura, né? Não é assim, Niltinho, né? É uma forma assim, rígida, né? Mas a gente sabe que é sempre pro nosso próprio bem, né, Madureira? Ah, sim, eu sempre... É o meu modo de ser, o meu jeito... Eu sou ansioso, entendeu? Eu sou ansioso, uma pessoa ansiosa, e nós temos, a minha família inteira, Madureira, nós temos um problema de audição. Então a gente fala alto porque a gente não ouve direito, e a gente não ouvindo direito, acha que as pessoas não estão ouvindo. E às vezes a pessoa fala, esse cidadão fala alto. A minha família toda faz assim, já fiz um exame para saber isso aí, isso é hereditário. Então a gente fala alto porque a gente ouve pouco. Agora vamos falar do trabalho do Madureira lá no Parque das Américas. É um trabalho importante, eu considero que seja um dos grandes trabalhos. Como vereador, você atuou naquela regularização do Parque das Américas, é isso? Olha, Newton, a situação da regulação do Parque das Américas é uma situação curiosa, interessante. Eu era vereador, na época eu era vereador, surgiu que foi aprovada uma modificação, porque o Parque das Américas é um bairro que hoje tem por volta, acredito, mais de 30 mil habitantes. Hoje é uma cidade. A cidade que eu moro no interior, com 94 anos, 95 anos a cidade vai esse ano, tem 30 mil habitantes. O Parque das Américas é igual ao maior a cidade que eu moro. Então veja a importância do Parque das Américas. E o Parque das Américas foi loteado em 65 com o prefeito que permitiu esse loteamento, foi o senhor Edgar, falecido Edgar Greco, pai do vereador Edgar Greco Filho e pai do prefeito, ex-prefeito José Carlos Greco, meu amigo Zé. E aí o que aconteceu? Esse loteamento foi aprovado e o Parque das Américas tem 1.250.000 metros quadrados. E o Parque das Américas, então, é uma cidade. E ele foi aprovado nos moldes, com avenidas com 14 metros, 12 metros. E aí, como o Parque das Américas, num prazo de 2 anos, o Parque das Américas praticamente se formou rapidamente de mutirão de pessoas que veio do Paraná, de Minas Gerais, que comprou um lote e fez rapidamente 2 cômodos para sair do aluguel, que Mauá, com essa velocidade da população, não conseguia nem ter casa de aluguel, e o cidadão precisava morar. Bom, e o Parque das Américas, a prefeitura não tinha condições de fiscalizar essa construção, e isso virou uma confusão. O Parque das Américas foi construído fora do eixo de rua, em beira de praça, enfim. O Parque das Américas ficou descaracterizado boa parte das suas construções. O proprietário, que é o Lutfala, ele loteou em 65 e deixou várias áreas reservadas. Onde está, por exemplo, a estação, ao redor da estação, aquelas áreas ficou reservadas. Onde está o grupo escolar, ficou reservado. Então,
várias áreas, ficou área reservada ao proprietário, registrada no cartório, mas reservada. E aí, com essa confusão toda que houve dessas construções fora de alinhamento, e a prefeitura não teve como fiscalizar, foi feita uma modificação para adaptar aquelas ruas, que era onde era 14 metros, passou para 12, onde era 10, passou para 7, 8, e onde era praça com 5 mil metros, com a praça com 3. Tudo desordenado. Desordenou tudo isso aí e precisava modificar. Aí veio uma lei, então o loteamento foi aprovado. Essa planta em 74 pelo governo Amauri, ela foi aprovado, essa modificação, só que o cartório não aceitou do jeito que estava. Criou um problema no cartório de registro de imóvel, que você tirava a planta do Parque das Américas, construía a casa, pegava a bits, e quando você chegava no cartório não existia o lote, porque era a quadra reservada ao proprietário, não estava registrado. E isso virou uma confusão, que mais de 1000 e tantas pessoas não conseguiam regularizar o lote dele. Era um lote irregular e não conseguia resolver. E aí o que aconteceu? Eu entrando de vereador, eu conheci o problema. Tentaram várias vezes mexer naquela situação, mas não foi possível. Quando eu passei de vereador, eu conhecia todo o problema. Passado alguns anos, o Zé Carlos Greco foi eleito prefeito de Mauá. E nós, na época, era o PFL, que hoje é o DEM, né? Inclusive foi eleito na nossa equipe, você fazia parte do PFL, né, do diretor do PFL. A nossa equipe, nós conseguimos eleger um vereador, que é o Dr. Lecota, que faleceu há poucos dias aí, há poucos meses atrás, o Dr. Lecota, acho que o ano passado, me fala a memória. E o Dr. Lecota então foi nos representar na época. E aí o Zé Carlos me chamou para trabalhar. Embora ele me falou para mim: Madureira, eu estou te convidando você para trabalhar porque eu tenho um serviço especial para você. Mas olha, a turma do Leonel não gosta de você. Tem um pessoal ligado ao Leonel, não o Leonel exatamente, porque o Leonel sempre me dei muito bem com ele, né? Então tem um grupo ligado aqui, com a gente aqui, ligado ao Leonel, que eles não gostam de você. Eu falei assim, o único que acho que gosta de você daquela turma lá é o Paulo Louco, que sempre foi meu amigo. O Paulo Louco, gosto muito do Paulo. Falei com o Paulo no WhatsApp agora, ele falou que vai vir aqui fazer uma visita. O Paulo Louco, então a gente batia a boca, brigava, mas era meu amigo. E aí, então, passado esse período que o Zé foi prefeito, o Zé me chamou e falou: Madureira, eu preciso do seu trabalho. Inclusive o falecido Pedro Aires, segundo o próprio Zé me contou essa história, o Aires, que era o presidente da época, né, ele queria indicar o Dr. Sidney, né, que era amigo da gente. Mas o Zé bateu o pé e falou: não, eu quero o Madureira, porque o Madureira conhece o Parque das Américas e conhece o problema. E aí o Zé me chamou para participar dessa documentação. Olha, foi o maior teste de fogo que um ser humano pode passar. E aí nós juntamos um grupo de pessoas aí para trabalhar, não sabia nem por onde começava. E aí simplesmente eu peguei toda aquela papelada, que era acho que 8 volumes dos processos na prefeitura. Eu passei dias lendo aquele processo, com o pessoal me acuando por trás. O Márcio Pires, o Márcio que foi candidato a vereador, ele tinha sido vereador e presidente da Câmara, ele fez uma comissão, analisou tudo isso e deixou um relatório na promotoria. Então o prefeito acabou de sentar na cadeira e estava com o ofício do promotor querendo saber como é que ia resolver o Parque das Américas. Então, ó, o Márcio, hoje o prefeito atual, Donizete, que não era nada ainda, nem vereador ele era, e mais um tal de Bahia, e um pessoal ligado aí a essa administração aí, esse pessoal só queria fazer confusão, Mas eu, com calma, com jeito, eu levei aquele processo para casa, li todos aqueles volumes, sentei numa máquina de escrever, naquele tempo eu não sabia nem mexer em computador, eu datilografei um resumo de toda aquela história, entreguei para o prefeito. O Márcio foi lá na promotoria, aquela casa com o promotor mandou chamar o prefeito, falou: não, calma, o Madureira está cuidando. Aí o doutor Eduardo, o promotor, mandou me chamar, falou: doutor, está acontecendo isso. Primeiro, eu tomei ciência do que aconteceu, o que está errado, o que é que tem que fazer. E depois eu vou passar para o prefeito para ele se inteirar do assunto. E depois a gente vai começar a trabalhar. E assim eu fiz.
fiz esse relatório, entreguei para o prefeito leu. Segundo o Zé Carlos me falou, que todo dia na casa dele, que ele ia para a casa dele de noite, já estava após o expediente da prefeitura, ele levou esse calhamaço, nem lembro quantas laudas era, e ele pôs em cima do bidê no banheiro. Todo dia, na hora de manhã, que ele ia fazer necessidade, ele dava uma lidinha em 2 folhas. Ele me falou isso para mim. E depois que tudo terminado, ele falou: Madureira, olha, eu estou inteirado do Parque das Américas, você pode perguntar o que você quiser. Ele já sabia de tudo. Já sabia tudo. Ele falou: Madureira, eu chamei você aqui, antes quando ele me chamou para trabalhar na prefeitura, como procurador do patrimônio da prefeitura, procurador-chefe do patrimônio, falou: Madureira, eu quero que você venha trabalhar aqui, eu quero que você reporte a mim. Você não precisa se preocupar aonde você vai trabalhar, eu quero que você reporte a mim. E eu quero resolver esse problema do Parque das Américas em homenagem a meu pai. Foi meu pai ele que assinou o decreto em 65 da abertura do parque para a instalação do loteamento do Parque das Américas. E isso aí, a gente quer isso resolvido para a gente passar pela história, não como alguém que deixou um bairro atrapalhado, mas alguém que resolveu, onde aqui tem vários loteadores com bastante difamação. E nós queremos passar, e esse nome Greco é um nome importante, e nós queremos deixar isso resolvido, esse Parque das Américas, para não pesar nas costas do meu pai. E hoje um bairro regularizado. Exatamente. E aí eu comprei essa briga. E aí esse trabalho foi concluído, foi resolvido. O que atrapalhou na final da gestão do Zé, um assunto muito importante. Nós conseguimos até terminar na fase do prefeito Zé Carlos Greco, mas aconteceu o seguinte: quando eu estava finalizando o trabalho, morreu o oficial do cartório, o seu Beno. E quem era responsável por isso era o Antônio Carlos, que acompanhava tudo isso. O Antônio Carlos, que é irmão do falecido Sargento Correia. E aí eles tiveram lá um desentendimento no cartório entre a filha do Beno, que assumiu o cartório provisoriamente, e o Antônio Carlos. Tiveram lá um desentendimento entre eles, e eles acabaram substituindo o Antônio Carlos por um outro rapaz muito bom, um tal de Wagner Zago. Se me fala a memória, hoje esse rapaz, ele é oficial de cartório de registro civil em São Caetano do Sul. E esse Zago, quando eu fui conversar com ele, tudo aquilo que nós tínhamos tratado com o Antônio Carlos, ele disse que aquele do Antônio Carlos morreu. Nós tivemos que refazer a planta, modificar, fazer várias modificações, tudo aquilo que tinha sido acertado, porque ele tinha outro entendimento, e aí acabou atrasando o trabalho. Mas infelizmente tudo foi resolvido, e aí, por ironia do destino, o tempo passou, e quem veio fazer o registro desse loteamento, fazer a papelada, fazer a verbação, saiu a sentença na primeira vara pela juíza, a doutora Maria Eugênia, que deu a sentença, né, mandando averbar as quadras modificadas para acertar a situação. E por incrível que pareça, quem estava lá na prefeitura trabalhando assumiu esse cargo que eu estive trabalhando durante 6 anos, foi o Dr. Guedes. O Dr. Guedes que sumiu, o Marcos Guedes, ele assumiu o posto que eu estava. Um grande amigo, uma boa pessoa. Uma boa pessoa, amigo da gente, o Dr. Marcos Guedes, que assumiu aquele posto como procurador. E aí o prefeito que assumiu foi o Leonel, depois daquela confusão da eleição, que era o Diniz, que era o presidente da Câmara, e aí acabou o Leonel assumindo. Então, na gestão do Leonel, como prefeito, né, e com a colaboração, eu continuei colaborando, o Marcos Guedes conseguiu fazer toda a verbação e acertou. Então hoje o Parque das Américas é uma realidade. Quer dizer, ainda ficou pendente alguma coisa, mas 99,9% do Parque das Américas foi resolvido. Quer dizer, então para mim isso foi um trabalho de aprendizado. Como a vida da gente é um eterno aprender, todo dia já aprende mais um pouquinho, e amanhã mais um pouquinho, eu continuo aprendendo. E esse do Parque das Américas foi uma lição de vida, de trabalho e dedicação. Um trabalho que mereceu. E por esse efeito, eu recebi da Câmara Municipal de Mauá, eu recebi uma moção de aplauso pelo meu trabalho. Foi uma placa, né, de prata pela OAB, né, subseção de Mauá, na Câmara Municipal, que votou em moção de aplausos exatamente a esse desfecho que você concluiu pelo brilhante serviço prestado para a cidade de Mauá. É isso? Exatamente. Então veja bem, com essa moção de aplauso pelo meu trabalho pela Câmara de Vereadores de Mauá, que se não me falha a memória, era 21 vereadores, fui chamado, fui saudado pelo meu trabalho, né? E depois a OAB de Mauá
me deu uma placa pelos brilhantes serviços prestados à comunidade. Então hoje eu sou um cidadão realizado, né? Morei no Parque das Américas por vários anos, 13 anos no Parque das Américas, conhecia todo mundo do Parque das Américas, fui vereador eleito pelo Parque das Américas praticamente, e tenho orgulho de dizer que o meu trabalho e a confiança que o Zé Carlos Greco me passou para mim, a confiança que o Zé Carlos me passou para mim foi importante. Eu não posso deixar de alertar aí um trabalho interessante, que nós tivemos que fazer passamos 3 anos fazendo reuniões para explicar para o povo como é que era que tinha que fazer, porque quem tinha escritura, ele tinha que anuir, dizer que ele não se opunha àquela modificação, em favor das pessoas que não tinham escritura, para não criar problema. É a lei 6766, essa lei, uma lei federal, que dizia como é que tinha que ser no seu artigo 28, que um bairro modificado, registrado modificado, tinha que ter anuência dessas pessoas. Eu não posso esquecer de ressaltar aí um brilhante trabalho de uma pessoa que me mediu esforço para nos ajudar. Todas as vezes que a gente tinha reunião, a gente convidava ele, não em todas, mas ele foi em várias como um verdadeiro companheiro. Foi o Clóvis Volpe. Foi um cidadão importante. Se ele for candidato a prefeito de Mauá, eu digo para o povo de Mauá, olha, é um cidadão muito bom para ser prefeito de Mauá. É um professor, é um cidadão inteligente, é batalhador. Veja como ele mudou a cara de Ribeirão Pires. Hoje Ribeirão Pires tem cara de distância realmente. Olha aquela rodoviária onde eu passei olhando aquele madeira mesmo. Então eu recomendo ao povo de Mauá aí, da minha parte, se eu estivesse morando em Mauá e fosse eleitor de Mauá, eu sem medo nenhum ia apoiar o Clóvis Volpe. Agora, para a gente encerrar, eu quero fazer 3 perguntas para você. Primeiro, depois de todo esse processo, você fundou também uma associação ecológica, da qual hoje eu sou presidente, você passou o bastão para mim, e você criou essa ONG na época onde as pessoas falavam que falar do meio ambiente era loucura. Eu gostaria que você falasse um pouco sobre a Ecomac, como nasceu a Ecomac, e como você vê hoje o meio ambiente de uma forma genérica que está acontecendo hoje. Olha, Milton, uma história interessante. Como eu mudei do Parque das Américas em 81 para a área do Manancial no Recanto Vital Brasil, e lá eu acabei conhecendo o Dr. Carneiro, já faleceu em 97. E ele era um amante da natureza. E eu sempre ia lá bater papo com ele, para aprender conhecimento com ele. E aí, um pessoal lá do bairro, o Dr. Nicanor, que já faleceu também, um médico espetacular, foi até candidato a vice-prefeito. E o Nicanor me procurou, fizemos várias reuniões com o João Carlos Guedes, que também tinha uma chácara lá, o Dr. Nicanor, e fizemos várias pessoas reunidas lá. Falou, a gente vai precisar proteger esse manancial aqui, porque olha, isso aqui é um oásis, isso aqui no futuro é um negócio importante. E aí começamos então a ideia de, pensando no manancial, formar uma entidade ecológica. Só que como era um período eleitoral, eu falei, Nicanor, doutor Nicanor, vamos deixar esse negócio passar. Quando passar esse período político, a gente vai mexer nessa entidade. Se a gente for mexer nisso agora, vai soar para a população e para as pessoas e os adversários que nós estamos querendo usar a ecologia para fazer campanha política. E aí o que aconteceu? O Nicanor concordou. Passadas as eleições, então nós fomos pensar novamente. Só que aí era o Oswaldo Dias o prefeito. E aí o Oswaldo Dias veio com uma ideia estapafúrdia. Oswaldo Dias, no primeiro mandato de prefeito dele de 97, o que aconteceu? O Oswaldo Dias fez um acerto aí com o Kaczynski aí da COFAP, que eles queriam montar uma faculdade de tecnologia aqui em Mauá. E aí, a primeira área que eles queriam era a área do Guapituba, lá, do Parque do Guapituba. Queria 200 mil metros, metade do Guapituba, que é 400 e poucos mil metros quadrados, ele queria dar metade daquela área para eles fazerem a faculdade de tecnologia. E aí foi que a gente juntou então um grupo de pessoas aí e começamos a brigar para não deixar acabar com a área, porque ia desmatar toda a área. E aí foi uma briga de foice. Não que a faculdade não fosse importante. Mas
os meios não justificam. Exatamente, eu só me dei minha vida porque eu fui fazer faculdade depois de casado. Então o estudo é tudo na vida, e o Brasil está nessas coisas. Só vai mudar esse país o dia que levar a educação a sério. Não tem outro caminho, é educando para o cidadão ter consciência e melhorar, e ser um cidadão participante e atuante. E aí, falei, olha, prefeito, não é que a gente não quer que o senhor faça uma faculdade, queremos a faculdade, importante, mas se o senhor estragar uma área de 200 mil metros quadrados com essas árvores de mais de 50 metros de altura, isso é um crime ecológico. Seria uma péssima lição até para quem está estudando. Aí, nós estamos falando de meio ambiente, deixa eu ver, estragar aqui a área centenária que tem aqui, olha aqui essas árvores que foi trazido segundo as informações, o dono dela, que era um alemão, que nem lembro o nome dele, trouxe mudas da floresta negra da Alemanha para plantar aqui. E como é que o senhor vai estragar uma árvore dessa? E aí você tem um fato gozado. Nós fazendo um passeio no parque, um grupo de ecologistas e o prefeito junto com o professor, com várias pessoas da prefeitura. E por acaso nós não sabíamos desses dois grupos andando no parque. E simplesmente nós encontramos aquele grupo onde estava o professor Aziz, que era o papa da ecologia, o catedrático de uma cadeira da USP, um homem com vários livros editados de ecologia, de meio ambiente. E aí, os dois grupos se encontraram e o prefeito perguntou ao prefeito, o senhor tem ideia onde é que vai ser exatamente o núcleo que o senhor pretende construir, os prédios da faculdade, o campus? Ele falou, olha, é bem por aqui. Aí o professor, encostado numa árvore, mais de 50 metros que a mão na árvore, falou, prefeito, aqui acho que não vai dar não, viu? Essa árvore, se o senhor derrubar essa árvore aqui, o senhor vai preso, vai lhe prender. Bom, e aí, desse bate-papo, e aí nós fomos batalhar e fomos fazer passeata na cidade e fizemos um auê sobre ecologia e fomos pegar no pé para não deixar fazer aquela faculdade naquele espaço verde que é importante para Mauá, né? E aí surgiu então a ideia de formar então a associação. Então a associação, juntamos aquele pessoal que tinha aquela ideia anterior, mais o pessoal do Manancial, o João Carlos Guide, várias pessoas, com a ajuda do Absalão, o primeiro presidente foi o Silveira, na casa do Silveira, nós aqui no Jardim Mauá, nós fundamos uma associação que inclusive é a sede da associação provisória, mas continua até hoje. E de lá para cá trouxe várias também conquistas, né, para o meio ambiente, vários embates que foram realizados exatamente para defender o meio ambiente da cidade. Lutamos aí com essa entidade, mas o interessante você fez uma pergunta, o objetivo dessa entidade, nós fizemos palestra em Mauá, Ribeirão Pires, porque a entidade é Mauá, cidades circunvizinhas, todas limítrofes, ela tem extensão às cidades circunvizinhas, porque o meio ambiente, a mata continua de Mauá para Vasconcelos, para Ribeirão Pires, isso não tem fronteira. Né? Bom, e aí fizemos vários trabalhos, então fizemos reuniões, palestra com alunos, palestra em escola, enfim, eu fiz, você fez, chamamos pessoas para participar. O mais interessante é que a gente naquela época, nós falávamos da água, nós falávamos da água, que era um bem finito, que precisava ser cuidado, que o brasileiro não leva a sério a cuidar da água. E as pessoas nos chamavam de louco? Não chamavam nós tudo desocupados de louco, nós não tínhamos o que fazer, que nós estávamos hibernando, nós estávamos falando de outro mundo, de outro planeta, né? Por incrível que pareça, nós não esmorecemos, nós continuamos mostrando para as pessoas, com planilha, com gráfico, que a água é finita, que tem que ser um bem que tem que ser guardado, tem que ser economizado, não fazer aquilo que é feito no Brasil, que joga cachorro, cavalo, sofá, geladeira, enfim, joga de garrafa a pé, tudo. O rio é um entulho, é um lixão o rio. E aí veio essa crise da água. E agora, quem que era louco, hein? Era nós que era da Ecomac, os ambientalistas, que a turma chamava de desocupados e louco, esse povo que ficaram aqui, segundo as informações, aqui em Mauá, nego tomava banho de canequinha. Eu morando a 500 km daqui, onde eu tenho uma casa num condomínio próximo do rio Paranapanema, o rio tem 1.100 metros de largura, bebe-se água de caneca. Ele tem uma faixa de 100 metros, que é uma faixa proibida de construção, que é uma mata ciliar, aí distante do rio. Quer dizer, foi aprovado um projeto respeitando uma área de 100 metros. Eu estou 100 metros com a mata ciliar, depois é o rio. De lá,
E de lá eu vi aqui, abri um e-mail, aí vinha jornais contando na região do ABC a miséria que a turma estava tomando banho de canequinha, escovando o dente com guspe, escovava o dente com guspe, tomava banho de canequinha e guardava o resto que sobrava debaixo da cama, falava o rosto todo dia. Eu lá com aquele riozão de 1.100 metros, eu ria. Madureira, uma grande pergunta para fazer para você, até para a gente poder finalizar também. Por que Madureira, a gente sabe que hoje a cidade que você está morando é a sua cidade natal, onde você nasceu, não é isso? Por que você saiu de Mauá? Algum aborrecimento? O que te levou a sair de Mauá para ir para Cândido, voltar para a sua terra de origem, a Cândido Mota? Hilton, existe um dizer, que não sei se é verdade, que é o bom filho a casa torna. Então eu vim do interior de São Paulo, eu vim do interior do estado de São Paulo, para cá, em busca de melhores dias, de criar uma família, que eu era recém-casado. E eu, chegando em Mauá, foi meu Porto Seguro. Foi aqui que nasceu o meu filho maior nasceu em maio de 67, o Edilson, em São Paulo, e nós em novembro de 67 já estávamos morando em Mauá, no Parque das Américas, naquela casinha diminuta que eu te falei. A minha filha Eliana, que hoje é dona da floricultura Lili, e meu filho Elcio, nós chamamos de reserva de Kiko, ele mora na Vila Sônia Ribeirão Pires e trabalha em Santo André, numa firma em Santo André. Então veja você, foi aqui, Nilton, em Mauá, que criei a minha família, foi aqui que eu fui eleito vereador, foi por aqui que eu fui possível ser advogado, fui corretor, fui despachante, enfim, foi aqui que eu fiz o meu futuro. Então eu tenho um carinho especial por Mauá, eu gosto de Mauá, eu gosto do povo de Mauá, eu gosto da cidade. Vejo ela um pouco meio abandonada, que isso entristece, né? Me entristece bastante, ver lá no interior tudo arrumadinho, chega aqui em Mauá meio bagunçado, isso me deixa triste, mas o que eu posso fazer? Mas eu digo, por que eu voltei para trás? Porque eu já estava com 60 e tantos anos, aqui é muito frio, eu tenho um problema respiratório. A dona Olinda também, sua esposa. Minha esposa tem um reumatismo forte. Mandar um abraço para a dona Olinda. Que ela tem um reumatismo forte, um reumatismo que judiava dela. Como na chácara que eu moro no canto do Brasil, é tudo morro, é tudo subida. Então foi ficando difícil para nós essa convivência com ela, convivência de saúde, né? Então, simplesmente, foi por isso que a gente foi ficando chateado, não queria mais trabalhar como advogado na cidade, não tinha mais interesse, o trânsito virou essa confusão, difícil da gente andar no trânsito, a gente já está ficando mais velho e impaciente, então é hora de retornar para a cidade de origem. E voltei para a minha cidade de origem, cidadezinha pequenininha, estou numa casa na cidade, a 22 quilômetros, num condomínio fora da cidade, na beira do rio Paranapanema, num condomínio fechado. Eu fiz uma casinha modesta, tudo ecologicamente, uma casa com laje inclinada para não usar madeira, né? Usar madeira para o telhado, com laje inclinada, onde tem sistema solar, que eu aproveito o sol para encher a água da piscina, para aquecer a água do chuveiro, enfim. Então eu estou lá, hoje vou completar em dezembro 70 anos de idade, estou lá curtindo o resto da vida que eu tenho, simplesmente qualidade de vida, só isso. Qualidade de vida. Só isso. Eu voltei para lá, onde está minha família, meu pai e minha mãe já faleceram, mas tem meus irmãos, meus parentes. Então eu voltei lá para minha terra natal, simplesmente por qualidade de vida. Você está sempre vindo para Mauá, para visitar os amigos na Madureira, isso? Os amigos é uma coisa que fica e é para sempre, Você né? pode ter certeza que eu devo muito a Mauá e tenho a maior consideração por Mauá. E torço para que Mauá passe essa fase crítica, né, que tem acontecido, e que venha aí uma nova gestão política a partir de janeiro do ano que vem, quem sabe na mão de uma pessoa qualificada, uma pessoa capacitada, quem sabe será a renascença de Mauá. Que os petebas, ora, eles têm que esquecer os petebas, viu? Esquecer os petebas, porque eles já eram o bananeiro de Deu Caixa. Inclusive, veja bem, um assunto aí que eu fiz até numa crônica, escrevi há poucos dias, Mateus capítulo 12, versículo 33.
árvore que dá frutos ruins, os mesmos tendem a apodrecer. E você falou da crônica, agora pra gente até finalizar, hoje você tem um hobby, que é escrever crônicas. Você montou um blog, né? Gostaria que você passasse inclusive o endereço, o pessoal tá vendo aqui no Caracteres também, para quem quiser acessar. E através desse blog você expõe assim o seu sentimento, aquilo que você passa no dia a dia, aquilo que você vê na televisão, os assuntos atuais relacionados à política, ao meio ambiente, você sempre expõe através das suas crônicas, né? E como que você faz isso? Periodicamente? Como que nasce essas crônicas? Como que você faz? Olha, Nilton, eu comecei a escrever isso por acaso. Eu fui construir uma casa no interior uns anos atrás e acabei fazendo como fuga. Acordava de madrugada, não tinha sono, comecei a escrever algumas bobaginhas, brincadeiras, e isso não parou mais. Isso não parou mais. Você perguntou como é que surgem essas ideias. Olha, isso aí é um negócio incrível. Pra você ter uma ideia, eu vim do interior e fui para Santos, que eu tenho uma casa em Itanhaém, e eu vinha vindo ontem, no ônibus de Itanhaém para Santos. Eu tive uma brilhante ideia de fazer a nova crônica. Qual a crônica? A crônica, eu tenho o nome e tenho a ideia da coisa. Robin Hood Tupiniquim. Mas por que isso aí? Porque o Robin Hood verdadeiro, aquele lá da Europa, de Londres, né? Da Inglaterra, ele roubava os ricos para dar para os pobres. E aqui no Brasil aconteceu o contrário. Os caras roubam aqui os políticos, principalmente essa administração do Lula, Dilma e o PT, eles roubam o pobre para dar para o rico. Por exemplo, o cidadão hoje você compra um título do Tesouro Nacional, que é a dívida pública interna, custa o juro 14,25, é o que o governo paga para você comprar o título, o papagaio deles. E eles emprestam dinheiro para o Friboi, JBS, e para fazer o Porto Mariel, e por aí para as empresas, né, que é um banco de fomento, o BNDES, eles emprestam a 6% ao ano, com carência de 3, 4, 10 anos para começar a pagar. Sabe quem é que paga a diferença de 14,25 para 6? Olha aqui a cara do trouxa aqui, ó. Olha a cara do trouxa aqui que paga imposto de renda, aposentado que paga imposto. Então, o cidadão pobre do Brasil que inteira o resto. Quer dizer, o BNDES financiando os ricos, as empresas ricas, para eles virem fazer comercial na televisão, né? Porque tem tem 200 e tantos milhões de brasileiros que inteira a diferença do juro. O juro do dinheiro captado no mercado de 14,25 a taxa de hoje, pelos 6 que eles pagam durante o ano. Quer dizer, então, essa ideia aí do Robin Hood Tupiniquim encaixa certinho para nós aqui. Então é uma brincadeira, mas uma brincadeira saudável e para abrir a mente dos brasileiros, para entender como é que funcionam as coisas. E logo logo vai estar postado. Ah não, semana que vem já vou fazer. Quem quiser acessar meu blog é simples. É um blog, não tem nada de sofisticado. Tudo em letra minúsculo. L Madureira Crônica, sem acento, né? .blogspot.com.br. Aí você entra, tem um perfil do lado e todas as crônicas, tem 45 ou 47 crônicas. Você vai rodando ele e quando chega embaixo as postagens mais antigas, você clica nele, ele vai abrindo as outras. Então tem de música, tem de meio ambiente, tem de política, enfim, tem de tudo quanto é coisa. Então, mas eu escrevo isso aí, Nilton, com a seguinte forma. Tem duas finalidades. Primeiro, eu ocupar meu tempo. Segundo, a minha mente trabalhar para não evitar do alemão Alzheimer me pegar, né? E outra, eu fazendo essas crônicas e postando, mandando para jornais e o pessoal abrindo, eu estou sendo um cidadão consciente e fazendo com que o povo, as pessoas que abram aquele blog e recomendam para os amigos, começa a ver a política nossa, participar de uma outra forma, porque não tem almoço de graça para ninguém. Alguém tem que pagar conta. Essa história aqui que o brasileiro não quer se meter em política, quer dizer, o Brasil só vai mudar, a nossa cidade só vai mudar, que eu moro no interior, Cândido Mota, ou aqui em Mauá, qualquer uma cidade do Brasil, só vai mudar a situação e os políticos só vão se sentir incomodados quando tiver a participação cidadã do brasileiro. Madureira, eu costumo dizer sempre, como eu disse para você, eu sou um pré-candidato aqui pela cidade de Mauá também, já que se nós estamos vivemos aí o impeachment da Dilma,
E as pessoas lutaram através de reuniões, através de manifestações que foram feitas em várias partes do Brasil. É importante que a cidade também aproveite esse ensejo dessa mudança e também passe a mudar também a cara dos políticos também, para que possam ter a credibilidade de poder acreditar no novo também, não seria isso? Exato. Então eu sempre, embora eu tenha 70 anos, mas eu sempre gosto da mudança. E gosto dos jovens, que os jovens estão atirados, eles têm outra cabeça, eles têm coragem. O cidadão já madurão, sim, ele é acomodado, tranquilo, né? E ele está na dele. Mas o jovem que nem você, é o sangue novo que a política precisa. É ideias novas, é pessoas com coragem, com batalha. E é isso que a gente espera desse país. Eu espero, não sei quantos anos de vida eu tenho ainda, mas eu espero, dentro desses anos de vida que me resta, ver esse país mudado, melhorado. Com amor, né? Com amor, com responsabilidade, né? Nada dessas palhaçadas de mensalão, e petrolão, e sanguessuga, dólar na cueca. Isso é uma vergonha. Olha, eu escrevi uma crônica em 19 de junho de 2003, chama A Máscara. Você previu. Chama A Máscara. Eu escrevi essa crônica em 2003, fazia 6 meses que o Lula era o presidente do Brasil. Eu escrevi, abre vocês aí, o meu blog que eu acabei de citar, e abre a crônica A Máscara. 2003. 2003. Eu terminei dizendo o seguinte, falei um monte de coisa que eu achava desse povo todo, desse povo que tinha chegado no poder. Eu fiz uma série de críticas, uma série de colocações que mostrei para alguns na época que eu estava doido da cabeça, que eu estava delirando. E eu terminei dizendo o seguinte, que o historiador, no futuro, dirá quem tem razão, se foi esse pseudo-poeta ou esse bando de ladrão. Então, eu quero que vocês abram, isso serve de lição para a gente não acreditar em histórias e contos da carochinha. O Brasil só vai mudar a política no Brasil quando o cidadão consciente de que como vai votar, ele saber cobrar esses políticos. Participar também, né? Participar, não é só querer vantagem. Eu vi uma vez um cidadão que foi presidente do Brasil, que eu não tinha muita amores pela ditadura, nunca tive amores pela ditadura. Mas o João Figueiredo, que eu não gostava muito dele, porque ele falou uma vez na televisão que ele preferia o cheiro do cavalo, que ele era criador de cavalo e gostava de cavalo, que o cheiro do povo. Mas ele falou uma frase que isso não saiu da minha cabeça, que o Brasil é difícil de consertar, porque todo brasileiro, ele gosta de facilidade, quer dizer, ele quer direito, mas responsabilidade e obrigação, ele quer fugir. Quer dizer, então não há, num Estado de direito e num país onde todo mundo vive sob a égide da lei, tem direito, deveres e obrigação. Quer dizer, agora, como é que só quer direito na hora da responsabilidade e obrigação, o cidadão quer correr? Quer dizer, não tem lógica. Tem que participar, tem que eleger um representante, mas acompanhar o processo do trabalho e saber o que essa pessoa realmente está fazendo pelo município, pelo estado ou pelo país, não é isso? Por exemplo, quando fui vereador, os primeiros 2 anos de mandato, eu fiz um jornalzinho do meu bolso, um custo, contratei um jornalista, fiz um jornalzinho, prestei conta, vereador presta conta. Madureira, primeiramente eu gostaria de agradecer por você ter aceito o convite para esse nosso bate-papo, para essa nossa entrevista, e gostaria de dizer o quanto é grande a minha satisfação de poder estar expondo aqui esse seu trabalho, para que as pessoas possam conhecer um pedacinho da sua história que foi grandiosa dentro da cidade de Mauá. Eu particularmente o considero um patrimônio da nossa cidade, assim sempre o terei como uma personalidade super importante para a nossa cidade. E eu gostaria que você deixasse aí a sua mensagem final e espero que tenha gostado desse nosso bate-papo, e para mim é sempre uma honra gozar dessa amizade que nós temos há tantos anos. Obrigado, Nilton, a recíproca é verdadeira. Você sempre foi um amigo, um companheiro, e a gente de várias lutas, vários trabalhos, né? E eu fico feliz estou aqui fazendo uma visita rapidamente no imóvel aqui em Mauá, resolvendo algumas coisas particulares aqui em Mauá, né? Estou de passagem rapidamente,
e fico satisfeito de poder falar no seu jornal, que eu assisto ele na internet, acho muito interessante, e rever Mauá, rever meus amigos, e desejar a todos os mauaenses dias melhores, né? Dias melhores e não se esmorecerem, que um dia eu tenho certeza que Mauá já é uma grande cidade e tornará uma cidade maior ainda. Bom, Nilton, quanto à sua candidatura de vereador, eu queria te falar para você, eu acho interessante, é um trabalho difícil, um trabalho árduo, mas você é jovem, e eu acho importante. Eu acho que se você fizer aquele trabalho, não ficar preocupado de fazer um auê, e cartaz, e banner, e passar a jogar santinho de avião, sujar a cidade, escrever no muro, e fazer aquelas confusões, nada disso. Fazer mais ou menos uma campanha que você fez uma vez comigo. Nós em cima do caminhão, o Malucão, lembra? Lembra. O Malucão, nós lá com a dupla de viola, que hoje nem pode mais, mas nós em cima do caminhão, nós parávamos num bar, num cantinho de uma vila, pedia energia para o proprietário, ele nos dava e nós fazíamos um show, nós fazíamos uma apresentação. Deu tanta ciumeira que o prefeito saía do comício dele central e fugia e ia lá no nosso Malucão. Então espero que você faça um trabalho parecido. Eu continuo achando que a melhor campanha, o melhor trabalho, embora difícil, complexo, mas é o boca a boca, casa a casa. E olhar olhos nos olhos e compromisso com o eleitor. O eleitor está carente de gente compromissada com ele. De artista, picareta, ele está cheio de ver na televisão aí, todo dia. E cara cheio de conversa fiada. Então o eleitor quer o tete-a-tete, ele quer conversa e compromisso. Espero que você aceite meu conselho, compre uns par de sapatos para você poder rodar aí, gastar só de sapato. Vai precisar, né? E bastante umas garrafas d'água para saliva e vamos em frente. Tenho certeza, com pouco dinheiro, com seriedade, com compromisso, honestidade e ouvindo as pessoas, que você pode ser um vereador eleito na cidade com uma votação boa e ser importante na cidade. Eu faço votos. Obrigado, Madureira. Prazer imenso receber aqui Dr. Madureira, ex-vereador, amigo, e que essa nossa amizade ela se perpetua por tantos e tantos anos. Obrigado, Madureira. Foi uma satisfação receber hoje no nosso programa Sala de Entrevistas. Obrigado.